Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós iremos falar da quarta classe angelical, já que nós estamos trabalhando uma série sobre anjos e, claro, dando um panorama aqui, porque, logicamente, a gente tem muita coisa a aprofundar. Breve, breve será lançado um curso sobre isso. Mas eu quero aqui, primeiro, despertar a sua curiosidade sobre essa classe, os domínios. Já ouviu falar sobre eles? Se não, tá? Quero te convidar primeiro. Curte aí, dá um like aí, por favor, compartilha, indica aos amigos. Quero dizer que o outro vídeo de Tronos, que foi o nosso terceiro vídeo, chamou muita atenção de um público, pessoas me procuraram no privado, outras não sabiam das suas influências em concílios. Podem influenciar Deus. Sim, já leu o texto de Jó, já leu o texto de Isaías, já leu a função também dos 24 anciãos. Então nós vamos falar um pouco desses também no futuro, tá bom? Para complementar a questão das atividades dos tronos. E lógico, né, quem fizer o curso vai entender os pormenores, os detalhes de cada coisa dessa. Tá bom? Então, falando da quarta classe angelical classificada, a gente tem os domínios. Então, os domínios, onde a gente acha isso na Bíblia, lá no Novo Testamento, em Efésios 1, eu gosto de ler a partir do verso 19, por quê? Vai dizer assim na versão Almeida Corrigida e Fiel: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Preste atenção disso, hein? Força, poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus. O apóstolo Paulo sempre coloca Jesus no lugar que é de o lugar de direito, né? Sempre acima de todos, tá bom? Então, aí ele continua no 21, acima de todo principado, de todo poder, tá? De toda a potestade, dos domínios e de tudo que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Colossenses 1,16 vai dizer também: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias. Aqui está como soberania, nesse texto formal, mas também é domínio, tá bom? Poderes e autoridades. Então, nós percebemos aqui, claro, né, quando Paulo está trabalhando isso aqui na exegese do texto para o Novo Testamento, tanto Efésios como Colossenses, você tem um pouco do contexto gnóstico, principalmente em Colossenses, né? Então tinham falsos pastores, falsos mestres ali que estavam fermentando demais uma teologia onde Jesus talvez não seria o Filho de Deus, onde teriam anjos maiores do que Jesus, onde, assim como nas religiões de hoje ainda dizem, né, algumas, que a gente não vai citar o nome ainda, né? Quando fizer o curso de seitas heresias, a gente fala sobre isso. Que colocam, Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é apenas uma criatura também, um anjo feito de Deus, ele não é filho de Deus. Então Paulo vem para quebrar todo esse contexto e trazer uma teologia cristocêntrica, onde Jesus está ao lado do Pai, à direita, e ele tem todo o poder e autoridade. E todas as outras classes angelicais, elas precisam apenas obedecer, tá? Então é sobre isso, a gente não vai entrar no contexto real, mas Paulo cita as cortes angelicais, ele cita essas classes. E pouca gente fala sobre isso, né? Talvez por pouco conhecimento, talvez por conta da cultura da igreja, a gente retirar muito esse contexto de anjos, com medo da idolatria, não sei dizer, mas eu acho que a ignorância também mata, né? O conhecimento, ele gera sabedoria. Se ele for aplicado da forma correta, ele te deixa mais sábio, mais gracioso em Cristo, tá bom? Então, falando sobre domínios, quem são? Como funciona essa classe de anjos? Então, os domínios, os dominadores, primeiro, depois desse contexto, a gente pode entrar na questão do grego, tá? Vamos para o latim primeiro, dominatio, no plural dominationes, também traduzido no grego, que é no grego que a gente vai compreender bem a função deles, né? Então a gente vai perceber que no grego de Kyriotes. Então sua liderança também é afirmada, né? Na tradução do grego. Kyriotes, você tem Kyrios, né? Que significa Senhor. Mas Senhor é apenas um, né? Deus. Kyrios também, Jesus. Mas para as classes, esses seres angelicais, eles também têm
essa terminologia em grego, tá? Então, primeiro, o Kyrios, ou Kyriotes, ele vem de um substantivo no grego que é Kratos, né? E Kratos a gente lembra muito do Persona lá do PlayStation, né? O famoso Kratos da mitologia, que tem muita força e derruba todos os deuses da mitologia, né? Então, assim, o Kratos, ele tem essa força, vigor, poder, um poder manifesto. Essa classe de anjos, eles têm um poder, uma força diferenciada, tá? Então, da raiz Kra tem a ver com aperfeiçoar ou completar. Então, é uma força aperfeiçoada, é uma força completa. E também, logo, ela também é colocada pelo Novo Testamento como, no grego também, de domínio. O domínio aqui tem a ver com força opressiva. Então, do dunamis, tem aqui dunamis, né, que é como se fosse uma dinamite, tá? É um poder muito grande, poder de explosão, poder de força muito grande. E ele é alocado também com a exousia, né, exousia, que é uma autoridade delegada ou arbitrária. Então, essa classe de anjos, os domínios, eles têm autoridade delegada por Deus para governar uma nação, um povo, seja ela você querendo ou não, existe uma arbitrariedade nesse processo, tá? Existe esses líderes nacionais ou internacionais, eles têm poder sobre grandes territórios, tá bom? Então, por isso, o kuriotes, ou kiriotes no grego, né? Senhorio, domínio, por isso dominadores, tá bom? Então, os domínios, eles regulam os deveres dos anjos. Já que ele está na classe do meio, então ele vai regular os deveres dos anjos abaixo dele, né? Ele, como quarto aqui na classe, ele vai criar atividades, ele vai colocar senhorio sobre todos esses. Então, as dominaciones, eles têm a função, né, de regular essas atividades desses anjos e distribuir também outros anjos, de acordo com suas funções e ministérios, e claro, né, dentro dessa questão da organização das nações, tá bom? Então, se acredita que as dominações, eles possuem uma forma, sim, uma forma como de humana, né, mas com uma beleza incomparável, tá bom? E também são descritos, né, por alguns artistas como que eles possuem uma orbis, né, orbis de luz, e claro, né, alguns como cetros de justiça, e indicando, claro, né, o poder, o governo, tá bom? Então eles têm a ver com a questão dos selos. Apocalipse a gente pode falar disso lá na frente, tá bom? Segundo Dionísio também, a dominação é um louvor, né? O domínio, essa classe de anjos, é uma espécie de louvor a Deus por uma espécie de exagero e participação do poder divino desses anjos. E que a palavra de Deus chama-los de domínios, dominos, né? Dominadores. Já Champlin chama de soberanias, né? Curiotes, na classe dos Éons, que possui grandes poderes angelicais sobre a vasta esfera das áreas das quais eles governam. Então, gostou? Gostou desse tema? Acha interessante falar sobre isso? Então, fique ligado aí, a gente vai lançar um e-book, tem um curso a ser lançado sobre os anjos, e claro, a gente vai trazer muito mais detalhes, tá? E segredos sobre isso. Haja visto que as pessoas, elas não, eu não sei o que aconteceu, mas a história da igreja tentou abafar um pouco essa questão da angelologia, né? Até porque, por conta muito das discussões dos livros do Novo Testamento e a tentativa de embates, claro, apostólicas, diante das teologias que estavam se misturando nos primórdios da igreja, e por conta disso eu acho que os pais da igreja e outros tentaram reduzir ou tirar muito isso dos textos do Novo Testamento, né? Mas é importante você entender que existem seres invisíveis e que eles estão diante do cosmos também e têm suas funções. E claro, isso vai te agregar em conhecimento e sabedoria, não vai tirar sua espiritualidade. E lógico, a gente aqui
trabalha focado em cima da Bíblia, sem se preocupar muito, né, com essa questão mística. Existe a mística do processo, sim, mas existe a parte científica, a parte de conhecimento, seja da tradição ou acadêmica, mas é importante que você compreenda e entenda que a Bíblia está repleta de passagens sobre esses anjos, sobre várias classes angelicais. Às vezes é que nós lemos o texto muito rápido e não entende o que está ali no processo ou tenta abafar a situação, né? Anjo não existe, anjo não faz filho, anjo não pode ter relação, anjo não pode isso, anjo não pode aquilo. A partir de que você fala isso? A partir de quê? De algo que algum pai da igreja criou e disse para você que é desse jeito? Você já parou para refletir sobre isso? Já parou para analisar os textos e realmente ver se é dessa forma mesmo? Então, a construção do pensamento, da reflexão, ela tem que ser cuidadosa, tá? E claro, convido vocês a ficarem ligados aí, tá? Espero que isso desperte uma curiosidade e logo iremos para o próximo vídeo, né? Mas quero dizer a todos, Jesus é o cabeça de toda autoridade, de todo principado e potestade. Isso aqui é indiscutível, ninguém aqui vai colocar anjo acima de ninguém, mas conheça sobre. Isso faz bem, tá bom? Deus abençoe a todos, curta, compartilhe, um abraço.